Quero cumprimentar todas as mulheres do país, do campo e da cidade, que são maioria da população brasileira. Maioria no campo, fazendo a produção dos alimentos para o nosso povo, principalmente na agricultura familiar, e também na cidade, na maioria das profissões onde a batalha contra a Covid-19 se estabelece. Podemos falar da saúde, podemos falar da limpeza urbana, podemos falar do comércio, podemos falar da educação, podemos falar de tantas outras áreas onde as mulheres se colocam em maioria nas atividades essenciais desse país. E podemos dizer que, historicamente, nós temos sido tratadas com uma profunda desigualdade, porque esse é o nome que nos caracteriza. A opressão de gênero na humanidade, mas eu quero falar do Brasil, essa é uma opressão marcadamente forte, porque nós sempre fomos apropriadas do nosso tempo por um trabalho não remunerado ou mal remunerado na exploração que sempre se deu do nosso trabalho, precarizadas, ou apropriação nossa para a reprodução dos filhos, muitas vezes como único objetivo do uso do corpo das mulheres. E agora nós podemos, depois de tanto tempo observando a vida das mulheres, dizer que essa desigualdade se expressou sempre pela violência de todos os tipos e que nós sempre tentamos desbravar todos os caminhos para superar essas dificuldades, para superar essa desigualdade, superar essa opressão, e também as mulheres negras, que na opressão que sempre viveu, também somou aí um racismo estrutural brutal no nosso país, considerando que a civilização brasileira se baseou na escravidão e no uso absolutamente explorado do uso da população negra. Eu quero, nesse momento, senhora presidente, senhor presidente, senhores parlamentares, dizer que as mulheres, apesar de todo o sofrimento, jamais baixaram a sua cabeça. As mulheres enfrentam com lágrimas, com um sorriso de esperança, com um olhar de indignação, e esse 8 de março acontece no pior momento da pandemia, no pior momento da pandemia. Depois de um ano, nós estamos enfrentando a omissão, o descaso, a negligência, a falta de coordenação nacional no enfrentamento da pandemia. E nós sabemos, e não adianta negar, não adianta, que o Brasil poderia ter mais vacinas hoje se o planejamento, a decisão, a compra das vacinas tivesse sido feita de outra forma. Não adianta negar. Os dados, os fatos, os números, todas as análises nos provam isto. E nós, do Parlamento Brasileiro, sabemos disto. Não adianta, pode qualquer parlamentar da base do governo dizer o contrário, que todos nós sabemos disso. E a gente, às vezes, fica enfrentando debates nesse plenário que são absolutamente surreais. A gente, às vezes, ao invés da gente se unir para enfrentar o problema, há uma disputa aqui que é surreal. A gente devia se unir para salvar a população. E aqui fica uma discussão. Não, porque o governo fez. Não fez. O governo não fez. O governo não cumpriu o seu papel. O governo não cumpre o seu papel. Até agora nega a dimensão da pandemia. Agride a população que sofre a perda de seus familiares. Agride essas mulheres, mães, cuidadoras. Agride essas pessoas que estão perdendo filho, esposo, mãe, companheiros, companheiras, tias, avós, filhos, estão perdendo filhos. A dor da perda dos filhos. E esse governo não faz, continua negando a máscara, continua negando o isolamento social, continua negando as medidas restritivas de governadores e prefeitos, entrando em confronto com os entes federados. Não coordena, não realiza, não faz. São crimes atrás de crimes. E, além disso, nós temos hoje grandes temores nas violações constitucionais com restrições da democracia brasileira. Ora,
Quando hoje a decisão do ministro Fachin tem esse impacto, e eu estou falando aqui no tempo da minoria, portanto, não vou tratar de 2022, eu tenho respeito pelo conjunto dos partidos que estão na minoria e que tem várias candidaturas, portanto, não tratarei de 2022 e não é hora de tratar de 2022. Nós temos que tratar do agora, do enfrentamento de defesa da vida, de ter uma agenda por um auxílio emergencial que não pode ser o que nós vamos votar amanhã. Não pode ser. O valor do auxílio que querem votar amanhã, um deputado vai votar esse auxílio amanhã e vai pagar um jantar no valor desse auxílio que querem dar por mês para alguém que vai receber esse auxílio, que vão colocar amanhã um valor, um teto no texto constitucional. É isso mesmo que vai ser feito? Eu não vou discutir 2022, não é hora de nós fazermos isso. Agora é hora de somar forças para salvar este país, para salvar vidas, para salvar o SUS, para ter vacina, para vacinar a população, para garantir um auxílio justo para a população, para colocar comida na mesa. E não adianta falar que é indo para o trabalho aglomerar. Nós nem temos trabalho para todo mundo, porque a economia está em frangalhos. Esse governo conseguiu colocar a economia numa situação pior do que o que ela já estava. Mas a decisão do ministro Fachin hoje, eu quero tratar no plano democrático. Anular as decisões de Curitiba, no caso do presidente Lula, é repor o Estado Democrático de Direito. Estou falando no plano da democracia, não estou falando da candidatura do ex-presidente Lula. Estou falando no plano da democracia. Mas não pode esta decisão de hoje anular a necessidade de julgar a suspeição de Moro. Moro foi parcial. Moro manchou a magistratura. Os procuradores da Lava Jato mancharam o Ministério Público. Isso não pode ficar sem julgamento. Isso tem que ser julgado. A suspeição de Moro tem que ir a julgamento. E essa possibilidade tem que ser novamente construída. Não pode essa decisão de hoje, e não quero deduzir que essa decisão de hoje, que devolve os direitos políticos do ex-presidente Lula, que foi indevidamente condenado e preso por 500 dias, retirado de um processo eleitoral, não quero crer que essa decisão de hoje possa ter como consequência o não julgamento da suspeição de Moro, porque a sua atitude precisa ser julgada, precisa ser julgada. Por isso que no 8 de março as mulheres têm que comemorar, sim, esta decisão no que diz respeito à reposição do Estado Democrático de Direito, porque as mulheres querem democracia no Brasil. Nós não podemos apoiar ou aplaudir retrocessos, restrição de direitos, porque toda vez que a democracia reduz, aumenta o ódio, aumenta o preconceito, aumenta a violência. Armas na rua, que esse governo cada vez quer colocar mais, aumenta o feminicídio, aumenta a morte de inocentes, milicializa, é mais milícia, é mais militarização na mão de civil, é mais milícia armada, é mais arma na rua para matar pessoas. É isso que o Bolsonaro quer, mais milícia, uma construção paramilitar na rua, para quê? Para fazer golpe para quem? Ele não tem força para isso e não terá, porque o país não vai permitir isto. Então, o que nós precisamos comemorar é a democracia, mas Moro tem que ser julgado. Essa não suspeição, não julgar a suspeição, nós não podemos aceitar. Devolver direitos políticos para Lula é reposição da democracia. Não julgar Moro, fica capenga esse processo. Precisa ir a julgamento a sua atitude e a sua responsabilização por esse processo. E eu quero, portanto, homenagear todas as mulheres lutadoras desse país, todas, homenageá-las e ser solidárias com o seu sofrimento, com a sua opressão, com a sua falta de direitos, dizer que nós temos ainda um trecho longo para correr para superar a desigualdade e a opressão pelo capital e, particularmente, pelo capital financeiro, que nesse momento é o que representa o capitalismo no Brasil. Muito obrigada, presidente. Vamos à luta.